E aí pessoal, beleza? Meu nome é Jazinho Dorta, nós estamos aqui no nosso segundo vídeo devocional, nosso canal Aos Teus Pés. O nosso tema de hoje é atração. Quero ler com vocês uma passagem que está em João capítulo 12, versículos 32 a 36. Diz assim: Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele disse isso para expressar o tipo de morte que haveria de sofrer. O povo lhe replicou: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes afirmar o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é, afinal, esse Filho do Homem? Então Jesus lhes explicou: Ainda por mais um pouco de tempo a luz estará entre vós. Caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vós tendes a luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz. E terminando de falar, partiu e ocultou-se deles. A primeira coisa que as pessoas perguntaram para Jesus, quando ele disse que o Filho do Homem seria levantado da terra, foi: como o Cristo será levantado? Essa frase que as pessoas falaram para Jesus demonstrava a grande incredulidade que eles tinham. Eles criam em um Cristo que seria o Salvador da pátria, que seria o Redentor, aquele que estaria para sempre, como nós sabemos que realmente acontecerá. O trono do Cristo permanecerá para sempre. O que nós podemos tirar dessa primeira frase que o povo disse para Jesus quando ele disse: o Filho do Homem precisa ser levantado da terra para que possa atrair todos a si? Nós podemos entender que a incredulidade deseja um rei sem a cruz, porque, na verdade, eles também esperam reinar sem sofrimento. Em outro episódio, nós vemos o apóstolo Pedro, um dos 12, um daqueles que andava com Jesus constantemente. E logo após ele ter tido a revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus revelou a ele e aos demais apóstolos que ele haveria de morrer nas mãos dos pecadores. E Pedro, que tinha acabado de ser usado por Deus, ele imediatamente ouviu a voz de Satanás e disse a Jesus: Jesus, tem pena de ti mesmo? Como assim você vai morrer? Não, você não pode morrer. Você é o Cristo, você é o Filho do Deus vivo. A morte não combina com você. E Jesus, olhando para ele, disse: arreda, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. E por que Pedro deixou-se influenciar por Satanás? Ele fez isso porque era exatamente o que ele pensava de si mesmo. Pedro, assim como a maioria dos cristãos, abomina a ideia do sofrimento. Pedro disse para Jesus: tem pena de ti mesmo, porque é exatamente isso o que ele faria no lugar de Jesus. E foi exatamente isso que ele fez quando ele se viu em perigo e por causa disso negou a Jesus 3 vezes. Ele teve pena de si mesmo, da possibilidade de sofrer por Cristo. Mas a palavra, desde o princípio, desde o Antigo Testamento, dizia que o Cristo haveria de sofrer, de padecer. E Jesus, entendendo o propósito da cruz, ele disse: eu só atrairei os homens a mim se eu for levantado da terra. Em Números capítulo 21, versos 8 e 9, Moisés foi orientado por Deus a levantar sobre um madeiro uma serpente de bronze, depois que Deus tinha enviado uma praga ao povo de Israel, e Deus havia dito a Moisés: todos aqueles que olharem para a serpente de bronze, depois de terem sido mordidos pelas serpentes abrasadoras, ficarão curados. E em João capítulo 3, versículo 14, Jesus, ele deixa bem claro que da mesma maneira que Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto, o Filho do Homem seria levantado da terra. Isso ele quis dizer com relação ao poder sarador da obra da cruz, que tem poder para salvar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Jesus estava ensinando que só teria vida eterna aqueles que olhassem para a sua cruz, para ele quando foi levantado da terra, ou seja, para aqueles que tivessem a revelação da cruz em qualquer tempo, em qualquer lugar da história. Só aqueles que olharem para a cruz
poderão nascer de novo e serem salvos. A segunda coisa que Jesus nos ensina nesse texto é que quando nós olhamos para a cruz, quando nós temos a revelação da cruz, quando temos a experiência da cruz, nós nos tornamos filhos da luz. Olha o que a palavra de Deus diz nos versículos 35 e 36. Então Jesus lhes explicou: ainda por mais um pouco de tempo a luz estará entre vós. Caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vós tendes a luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz. E terminando de falar, partiu e ocultou-se deles. Jesus está nos ensinando, cara, que quando nós olhamos para a cruz é como se fosse um grande farol que nos ilumina. A cruz, ela traz luz para as trevas que nos dominavam. E ele nos ensina que aqueles que suprimirem a mensagem da cruz viverão em trevas. Tudo que a gente tem visto hoje é uma mensagem totalmente distorcida do Evangelho de Jesus Cristo. Nós ouvimos falar em tantas coisas, em bênçãos, casa nova, carro novo, mas pouco nós ouvimos falar na cruz, na obra que o Senhor fez ali para salvar a cada um de nós. E se a gente tirar todas as outras coisas do Evangelho, o Evangelho continua sendo verdadeiro, o Evangelho continua sendo real. Mas se nós tirarmos a cruz, se nós tirarmos esta obra poderosa que foi feita, o Evangelho se torna em nada, se torna em trevas, em escuridão. Mas se nós temos a revelação da cruz, se nós entendemos o que Cristo fez ali por nós, imediatamente nós passamos a andar na luz da palavra de Deus. As trevas se dissipam completamente. E o que é melhor, a Bíblia diz que quando isso acontece, imediatamente nós nos tornamos filhos da luz. E o que significa ser filho da luz? Filho, na palavra de Deus, significa participante da mesma natureza. Cara, isso significa que se eu e você nos tornarmos filhos da luz, nós vamos ter a mesma natureza da luz. Ou seja, onde quer que nós cheguemos, nós vamos iluminar as trevas que existem ali. Onde quer que nós estejamos, as trevas têm que se dissipar. Mas o que nós temos visto hoje em dia é que muitos daqueles que se dizem cristãos chegam e o ambiente permanece escuro. Eles não iluminam, eles não transformam. E isso é preocupante, porque pode significar que nós ainda não somos filhos da luz. E isso é porque ainda não tivemos a revelação tremenda da poderosa obra da cruz. E Jesus diz ainda nesse versículo que a gente acabou de ler, que nós temos que aproveitar enquanto a luz está conosco, enquanto a luz está perto de nós, enquanto ela está perto o suficiente para nos transformar em filhos dela. Isso significa também, cara, que pode chegar um momento em que Jesus vai estar tão longe daqueles que se dizem cristãos, que já não será possível transformar a natureza deles, que já não será possível eles serem transformados em pequenas luzes que vão iluminar essa geração. E aí é que Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, que muitos vão dizer: Senhor, mas eu profetizei em teu nome. É como se Jesus estivesse dizendo: poxa, eu ia na igreja toda semana, eu fazia até orações, eu tocava no louvor, eu fazia isso, fazia aquilo. E Jesus vai dizer: eu não te conheço, cara, eu nunca te vi, você viveu em trevas, você era uma farsa. Por quê? Porque não houve a revelação da cruz, gerando arrependimento de pecados, de obras mortas. E para terminar esse vídeo, eu quero falar sobre o começo dessa passagem que nós lemos. Jesus, ele diz assim: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. E o terceiro ponto e último é: quando eu for levantado. A revelação da cruz é o que deve verdadeiramente nos atrair a Cristo, nos atrair para a igreja. Nós vemos hoje uma geração de entretenimento, uma geração onde, para que as pessoas estejam
na igreja, para que as pessoas estejam nos eventos, é preciso haver 1 milhão de atrações. Mas Jesus ele diz algo bem diferente. Ele diz: eu atrairei todos a mim quando eu for levantado da terra. Cara, ele já foi levantado. Há cerca de 2000 anos, ele foi levantado naquela cruz, naquele madeiro, onde ele se tornou maldição por nós. O que mais é necessário para nos atrair à sua presença? Ele diz que quando fosse levantado da terra, ele atrairia todos. Todos são todos, sem exceção. Ele está atraindo a mim, ele está atraindo a você. Talvez você que está me assistindo aí possa nem ter tido uma experiência real com Cristo, mas saiba, ele está te atraindo à sua presença. Ele diz: eu atrairei todos a mim mesmo. Mas se ele tem atraído a todos, a minha pergunta é: o que tem nos impedido de chegar a Ele? Onde é que nós estamos nos segurando para não sermos arrastados até Ele? Se a sua cruz, a obra da cruz, tem um poder de atração que transcende tempo e espaço. Será que a nossa expectativa a respeito de Cristo está incorreta, cara? Será que nós pensamos que Ele deveria eliminar todos os inconvenientes que nós temos na nossa vida e, de preferência, com o mínimo de compromisso com Ele possível? Não, dessa maneira nós não seremos atraídos até Ele. Nós precisamos entender que a sua graça nos basta. Nós precisamos entender que ainda que nós precisemos enfrentar situações adversas, coisas que não estavam no projeto original dele, mas que são consequências dos nossos próprios erros, mesmo assim, vale a pena caminhar com Cristo, sermos atraídos pelo seu grande e poderoso amor. Será que essa graça, que essa obra tremenda da cruz, será que o sangue derramado e os nossos pecados perdoados não são suficientes para nós sairmos correndo agora mesmo e nos colocarmos de joelhos e pedirmos: Senhor, transforma a minha vida? Isso não importa quanto tempo você conhece a Cristo ou se você nunca ouviu falar desse nome. O que importa é que hoje precisa haver uma transformação no teu coração. Algo precisa acender dentro de cada um de nós e nós precisamos desejá-lo como nós nunca desejamos nada em nossa vida, porque nós só existimos para viver aos pés de Cristo. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha abençoado a tua vida e eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso vídeo, do nosso clipe da música Quando Eu Olho para a Cruz, e não deixe de acessar o link, curta lá também, compartilhe nas suas redes sociais. E tem tudo a ver com essa mensagem, com esse devocional que nós ministramos agora. E também não deixe de curtir esse vídeo, deixa aí o seu joinha pra gente, compartilhe nas suas redes sociais, ajude a gente a divulgar essa mensagem da cruz, essa obra preciosa que Jesus fez por cada um de nós. E se inscreva no nosso canal. É isso aí, galera, valeu. E não se esqueça, você existe para viver aos pés de Jesus.